Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 9 de julho de 2024, terça-feira, vamos aqui continuar meditando no Sermão do Monte de Jesus, capítulo 5 de Mateus. O nosso texto hoje são os versículos 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Contexto de Mateus, contexto aí do Novo Testamento todo, né? Israel está esperando um rei que vem para brigar, lutar, estabelecer um reino aí, Império Romano dominando, né? E o propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. Vamos aqui ao versículo 19, que começa dizendo assim: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos. Primeira coisa, de qual mandamento Jesus está falando? Olha, eu já disse ontem que a lei Israel, ela tem assim em três situações. É a lei cerimonial, né? Ou a lei judaica, que essas duas leis podem ser alteradas. Ao longo do tempo, essas leis foram sendo alteradas, a lei cerimonial e a lei judicial. A lei moral, essa não se altera. Portanto, eu entendo que Jesus está falando aqui da lei moral, desse mandamento que se refere à lei moral. Por exemplo, amar a Deus e amar ao próximo, né? Isso não muda. Não mentir, isso não muda, tá certo? Não adulterar, isso não muda. Então, eu entendo que Jesus está falando da lei moral e não da lei cerimonial, porque a lei cerimonial vai ser de acordo com cada país, né? Mas, portanto, Jesus diz, aquele que violar um destes mandamentos, tá certo? Ele vai dizer, posto que dos menores. Eu vou fazer aqui um destaque para o decálogo da Bíblia Sagrada, não é o decálogo de Lênin, que o decálogo de Lênin é maligno, é satânico, é progressista, socialista, é do mal. Mas é o decálogo de Deus, que são os 10 mandamentos que está na Bíblia, tá certo? E quando ele diz, posto que é um dos menores, eu vou aqui fazer uma citação, porque os 10 mandamentos foram dados a Israel, naquele contexto, para que Israel fosse uma nação ímpar, exemplar, que revelasse a glória de Deus às pessoas e o mundo se voltasse para Deus. É por isso que os 10 mandamentos foram dados, todos os outros, mas eu estou destacando aqui os 10 para esse momento. E os 10 mandamentos, os 5 primeiros, é o ser humano se relacionando com Deus. Os 5 últimos é o ser humano se relacionando com o ser humano. Ou seja, relação com Deus, relação com os seres humanos, tá certo? 5 primeiros e 5 últimos. Jesus definiu os 10 em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá em Mateus 23, 22. Tá certo? E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, porque quem ama a Deus está se relacionando com Deus. Tá show, tá bem com Deus, tá certo? Porque ama a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, tá certo? E quem ama o próximo está se relacionando bem com o próximo, tá certo? O detalhe é o seguinte, eu vou só destacar isso aqui. Quem é o próximo? São todos, indistintamente, tá certo? Eu sou conservador, porque eu defendo a família, tá certo? Então, eu não posso odiar o Lula porque ele não é. Eu amo o Lula. Agora, entenda uma coisa. Amar, de acordo com a Bíblia, não significa concordar. Se você tiver todo errado e eu tiver todo errado, como o mundo inteiro aí quase está todo errado, Deus continua amando o mundo, porque é impossível Deus não amar. Agora, Deus quer que o ser humano se conserte. Amar, de acordo com Deus, não significa concordar com o erro. Deus ama e ensina os cristãos a amar, porque é assim que Deus faz e o cristão também ama, entretanto não concorda com o erro. Preciso que você entenda isso, tá certo? Mas assim, Jesus disse que você, nem que seja um dos menores mandamentos, que você
ensinar errado, você está com um problema, tá certo? E Jesus resumiu em dois, que é amar a Deus e amar o próximo. Isso é extraordinário, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim: e assim ensinar aos homens. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa e deve ser ensinada de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Existem os teólogos, intérpretes, isso é muito bom, os hermeneutas e tal, são estudiosos da Bíblia, mas a Bíblia vem antes de tudo isso, e ela foi dada pelo Espírito de Deus a homens, tá certo? Por favor, não sou um estúpido e ignorante não, tá certo? Eu também tenho teologia, mas eu olho para o Espírito de Deus e para a palavra. Antes de ser teólogo, eu sou cristão, crente, convertido a Jesus Cristo, isso é importante, tá bom? Então, Jesus ele vai dizer, e assim ensinar os homens. Portanto, Jesus está se referindo a toda a Escritura Sagrada, porque é natural que a gente aprenda pela palavra, certamente. Todas as informações são necessárias. A Bíblia diz que experimentai todas as coisas e retenha o que é bom, tá certo? Então, ensinar aos homens de maneira errada, ensinar, porque Jesus trouxe uma nova doutrina, ele veio cumprir a lei, mas ele completou a lei trazendo a doutrina da salvação, que foi isso que ele veio fazer para a humanidade que se encontra perdida. Então, como ele acrescentou essa doutrina, o pessoal entrou em alvoroço, e aí, hoje, o judeu, para ser salvo, ele precisa crer em Cristo. Na vida de Cristo tem um negócio aí com os judeus que é importante, mas estou falando nesse momento o que é ensinar aos homens de maneira errada, tá certo? E Jesus vai dizer que ele será considerado mínimo no reino dos céus, ou seja, não tem nenhuma importância para o reino de Deus. O reino do céu, o reino de Deus é a mesma coisa, tá certo? Não faz nenhuma diferença, nem aqui nem lá, está ensinando errado. Não está no reino, não faz diferença para o reino. Não tem a eternidade com Deus, não estará no reino, nem aqui nem lá, porque quem crê já está no reino, vive hoje no reino, aguardando só a manifestação plena dele, tá certo? Então, será considerado mínimo, não tem importância nenhuma, não faz diferença. Quem está ensinando errado aí, e pobre também, não faz diferença nenhuma, mentindo, distorcendo a palavra, não está no reino, não pertence ao reino. Jesus disse que ele é considerado mínimo. Mínimo não significa nada. Agora ele vai dizer, aquele, porém, que os observar, ou seja, buscar compreender aquilo que Deus quer para o ser humano, tá certo? Deus nos chama a obediência, tá certo? O ser humano é chamado a obediência. Você sai na rua aqui, tem ali, pare, proibido dobrar à esquerda, proibido dobrar à direita. O ser humano nasceu, Deus criou para ele obedecer, mas o bicho é danado, não quer obedecer, quer fazer a sua vontade. Adão foi assim, desde o princípio. Deus disse, não coma. Aí pronto. É a primeira lei, é a primeira regra. Não coma. E aí ele desobedeceu. Então, o ser humano, por sua natureza pecaminosa, é desobediente, tá certo? Mas Jesus está dizendo, aquele, porém, que observar, ou seja, observar é procurar entender o que Deus quer. E nós entendemos Deus através da Escritura, procurar entender o que a Escritura diz, tá certo? E aí, aquilo que você entendeu, ensinar. Mas não é o que você pensa, é o que você compreendeu a partir da Escritura pela revelação do Espírito, porque a Bíblia é dada pelo Espírito de Deus, tá certo? Então, aquele que entende e ensina, ele vai ser considerado grande no reino dos céus, tá certo? Entenda-se, o reino de Deus, ele é inversamente proporcional ao reino dos homens. O reino dos homens, né? Quem tem grana, quem bota a coroa na cabeça, né? Quem assume a postura, Hitler, né? Um rei aí, vamos dizer assim, diante daquele momento. Hoje aí outros impérios que estão aí com a maldade no coração são reis, mas o reino de Deus é inversamente proporcional dos homens, tá certo? Então, quem ensinar corretamente de acordo com a Bíblia, Deus diz que ele é grande do reino. Assim, os que distorcem as Escrituras, justificando o seu pecado, porque quem quer se justificar o seu pecado pela Escritura vai assim, Jesus me ama, ama mesmo, querido. Jesus ama todo mundo, ele manda inclusive os crentes amar todo mundo, já disse desse tanto no começo, tá certo? Mas ele não concorda com o pecado, isso é diferente. Então,
distorcer a Escritura para justificar o seu pecado, assim, afirmando que Jesus lhe ama, você precisa se consertar, porque é verdade que Jesus lhe ama, porém, ele não concorda com o seu pecado. E nem com o meu, tá certo? Eu vou ler aqui 2 Timóteo 3,16, com relação à Escritura, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os progressistas ensinam que ninguém pode corrigir o crente se ele pecar. Isso é o cristianismo progressista. A Bíblia diz que ela serve para correção. Então, estão negando a Bíblia. A Bíblia tem que ser ensinada como ela é, tá certo? Mas vamos aqui, o versículo 20 vai dizer assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus. Ora, Jesus fala da vossa justiça, ele está falando com os convertidos, com os que estão seguindo Jesus naquela época e hoje, os que seguem a Cristo, tá certo? Portanto, se vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, ora, a justiça do crente, ela precisa ser, assim, na direção daquilo que Deus faz, pensa e quer. Deus quer o bem, Deus quer as coisas certas, Deus não quer ninguém se drogando, Deus não quer ninguém adulterando, Deus não quer ninguém mentindo, Deus não quer ninguém dando propina, recebendo propina, Deus não quer ninguém fazendo injustiça, Deus não quer isso. Ele quer o inverso, ele quer... Então, Jesus disse, olha, vocês agora são crentes. Se a justiça de vocês não exceder, e que é interessante, gente, que ele usa duas figuras religiosas, e ele diz, não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Quem são escribas e fariseus? Desculpa. Escribas e fariseus... Eita, Jesus, me engasguei com água. Os escribas, eles eram homens considerados doutores, mestres na lei, conhecedores profundamente do Velho Testamento, então, intérprete da lei, doutores na lei. Então, eram os escribas, tá certo? Interpretava a lei, interpretava a Torá. Então, eram esses homens que eram considerados doutores e mestres, tá certo? Fariseus, a maioria deles não eram sacerdotes, mas uma boa parte deles eram sacerdotes, tá certo? Portanto, escribas eram doutores, fariseus eram os que colocavam essa lei em prática, tá certo? Ou buscavam colocar. Lavavam as mãos, condenaram Jesus que não lavou, né, e tal. Então, esse pessoal que engolia um boi, mas se engasgava com um mosquito, tá certo? Dá para você entender. Então, escribas eram doutores, fariseus alguns deles eram sacerdotes, tá certo? É interessante, eu vou lhe informar só isso aqui, porque os fariseus, eles praticavam todos os rituais que a lei exigia, tal. Sábado não pode, tal. Deixa aí. Morre, mas você não salva, tá certo? Não ajuda. Mas assim, o sacerdócio na época de Jesus, ele era dividido em 3 categorias, que era o sumo sacerdote, que eram os sacerdotes, e os levitas, tá certo? É como uma religião aí, né? Tem o chefão, e aí o que está embaixo tem que fazer o que ele diz. Olha, eu tenho medo de religioso. O cristão faz o que Jesus ensina. Isso é diferente. Amém? Vamos ao texto, continuar aqui com o versículo 20, diz assim: jamais entrarei no reino dos céus. Eu vou citar para você, porque a gente não pode olhar a Bíblia descontextualizando, tá certo? No versículo 19, quando nós começamos, Jesus diz, aquele, pois, que violar um destes mandamentos. Eu já citei os 10 mandamentos, e aí Jesus resumiu em 2. E o versículo 20 termina dizendo, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, está fora do reino quem não cumpre os mandamentos de Deus, no sentido de vivenciar isso. O princípio e a salvação é pela fé, mas quem crê
pratica essas coisas, não para ser salvo, mas porque é salvo, tá certo? Olha, assim, nesse contexto, Jesus ele está se referindo aos que ensinam e citam assim sacerdotes, mestres sacerdotes, portanto, que ensinam erradamente. No nosso contexto, nós temos aí escribas e fariseus que continuam ensinando erradamente. Vou citar aqui só um exemplo, dizendo que você pode ir para o céu por outro caminho que não seja Cristo. É mentira. Só vai através de Cristo na cruz. Portanto, mas o farisaísmo continua. Os escribas, conhecedores da lei, continuam. Os progressistas, cristãos progressistas, são doutores da lei e continuam distorcendo a palavra. Eu estou fazendo essa breve reflexão porque o desejo do meu coração é que você creia em Jesus Cristo, tá certo? Para que você desfrute da vida eterna aqui, já e futuramente com o Senhor. Eu quero concluir lendo Mateus capítulo 23, versículo 13, quando Jesus se refere aos fariseus e escribas. Olha o que Jesus diz a respeito deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. O fariseu, escriba, conhecedor da lei, fariseu, sacerdote, conhecedor também da palavra, que ensina errado, não entra no reino, e ainda está desviando as pessoas de entrar no reino. Desde lá e continua até hoje. Por isso é que o Evangelho de Jesus está aqui. A igreja cristã evangélica, eu sou da Igreja de Cristo no Brasil. No dia que ela negar isso, eu saio dela, porque eu sou primeiramente de Jesus. Depois eu me congrego em uma igreja que prega Jesus. Se ela deixar de pregar esse Jesus, eu saio dela porque eu sou de Jesus. Amém? Estou lhe ensinando isso, uma breve reflexão. O texto é muito grande, mas assim, dá para você compreender, tá certo? Os escribas e fariseus nem entram e nem deixam os outros entrar, porque ensinam erradamente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom dia e que você possa compreender a revelação de Jesus Cristo para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém.